Olá! Você sabe ler rótulo? Se você é nutricionista ou um consumidor muito preocupado com a saúde, fica nesse vídeo que ele é para você. Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o que é importante a gente observar no rótulo e para você que é nutricionista, que quer trabalhar com isso, para que você fique mais atento às principais características, que isso vai te ajudar muito na elaboração. E para você também, que é consumidor e que gosta de saber o que está levando para casa. E mais, para você que está produzindo algo e não sabe se deve colocar um rótulo ou não, vamos lá. Bom, tem alguns estudos que mostram que as pessoas elas estão sim interessadas cada vez mais em olharem os rótulos, em compreenderem os rótulos, e muito por causa disso, a gente viu essas mudanças que estão acontecendo nas regras de rotulagem. E aí, nesses estudos, a maioria das pessoas, eu tenho um exemplo aqui de um, olha, que a maioria das pessoas elas observam prazo de validade. É o item aí com maior interesse por parte dos consumidores. Bom, além do rótulo de validade, as pessoas também estão interessadas na tabela nutricional e mais na lista de ingredientes. Então, vem comigo que eu vou te mostrar sobre cada um desses tópicos. Quando você vai olhar validade, percebam que em algumas situações nós temos mês e ano, em outras situações a gente tem dia e mês. Isso acontece porque a regra da rotulagem, quando o produto ele vence, né, ele tem um vencimento, um prazo de validade menor do que 3 meses, nós podemos colocar apenas o dia e o mês. Quando o produto ele vence, né, o prazo de validade dele é maior do que 3 meses, a gente pode colocar o mês e o ano. Mas muitas empresas optam por colocar a data completa, dia, mês e ano. Isso não está errado, tá? O que não pode acontecer? Colocar apenas a data de fabricação, tá? É uma regra que tem que ter a data de validade. Se você quiser colocar a data de fabricação, não é um problema, desde que tenha a validade certinha no rótulo. E a validade, ela é muito importante de ser seguida, né, de ser respeitada. Porque a validade, ela traz para a gente, são feitas várias análises, a depender do tipo de produto, né? Pode ser análise sensorial, análise microbiológica, análise físico-química. Então, são várias análises. Existe um manual para isso, de como determinar a validade, que a gente pode falar no outro vídeo. Mas essa validade, ela é estabelecida com vários critérios. E dentro do prazo de validade, a pessoa, né, a empresa que produz, ela garante que o produto ele está em adequado estado de conservação e utilização. Fora da data de validade, a indústria, né, o produtor, ele não garante isso. Então, é muito importante que a gente só utilize produtos dentro da data de validade. Bom, às vezes a gente associa produtos que têm uma grande validade com produtos que são muito cheios de aditivos, né? Nem sempre é por aí, viu? Vocês já repararam na validade de um leite em pó? O leite em pó, se eu observo na lista de ingredientes, ele não é cheio de aditivo. Mas por que será que ele tem a validade alta, muito grande, meses? Porque o produto, né, a sua forma de obtenção, a empresa, a indústria, ela retira a água, principalmente a água livre, que serve de crescimento de micro-organismos. Então, se eu não tenho água, esse produto ele vai durar mais tempo. E isso não só no leite em pó, viu? A gente tem geleia, por exemplo, que tem uma data de validade grande, muitas vezes. Isso é porque eu coloco açúcar, o açúcar se liga à água e também não deixa essa água disponível para crescimento de micro-organismos, né? Então, nem todo produto com uma validade grande é cheio de aditivo. Mas aí você pode me perguntar, e como que eu vou saber disso? Olhando a lista de ingredientes. Toda lista de ingredientes é obrigado, né? A gente tem que colocar em ordem do que tem mais para o que tem menos. E eu tenho que deixar muito claro na minha lista de ingredientes tudo que tem naquele produto. Então,
Quando que eu sei que esse produto tem aditivo? Eu vou lá na minha lista de ingredientes e começo a fazer a leitura dessa lista de ingredientes. Normalmente, os aditivos eles são usados em quantidades menores do que a base, né, do produto. Então, eles vão estar mais lá no finalzinho da lista de ingredientes. E com as mudanças, né, das regras de rotulagem, o aditivo ele precisa estar precedido, né, antes tem que estar lá escrito qual que é a atribuição tecnológica daquele aditivo. Então, por exemplo, é um antioxidante, aí vem escrito antioxidante e qual é o aditivo. É um conservante, então vem conservante. É um espessante, é um acidulante. Esses aditivos, eles são utilizados com essas finalidades, né, as respectivas finalidades, e isso precisa estar claro para o consumidor. Então, se vocês repararem, olha a lista de ingredientes desses biscoitos ou bolacha. A gente consegue ver cheios de ingredientes. Agora, olha esse mesmo biscoito do tipo polvilho, são biscoitos semelhantes, mas olha o tamanho da lista de ingredientes. Olha, reparem nos itens que compõem a lista de ingredientes. O Guia Alimentar para a População Brasileira nos incentiva, orienta a gente a consumir mais produtos in natura e minimamente processados. Vocês já devem ter ouvido falar, certo? Esses produtos, eles normalmente têm uma lista de ingredientes muito pequenininhas, quando tem, né? Porque produtos in natura nem tem lista de ingredientes, alimentos in natura, né, nem tem lista de ingredientes. Mas, ao optar por comprar um produto industrializado, esse produto ele vai ter. E aí, quanto mais eu conheço os ingredientes desse produto, mais natural esse produto ele é, concorda? Então, reparem nessa lista de ingredientes aqui do biscoito polvilho, por exemplo. Tem polvilho, gordura vegetal, leite, queijo parmesão, ovos, água e sal. Tá vendo que lista limpinha? E você pode encontrar desse mesmo produto, um biscoito de polvilho, com uma lista de ingredientes que tem vários aditivos no final. Qual que você vai escolher, hein? E para você que elabora rótulos, tem que deixar muito claro, né, quais são os ingredientes utilizados. Você não pode omitir nenhum dos ingredientes, viu? Vamos agora olhar este outro exemplo aqui, iogurte. Olha a lista de ingredientes desses iogurtes. São muito diferentes, né? Gente, olhar, passar a observar a lista de ingredientes é fundamental para a escolha mais assertiva do produto que a gente quer levar para casa. E não sei se vocês repararam, mas no final das listas de ingredientes, normalmente vem um aviso, né, em destaque, em caixa alta, negrito, sobre possíveis alergênicos. Então, se o produto contém soja, leite, ovos, crustáceos, amendoim, dentre outros alimentos que podem ser alergênicos, tem que ter o aviso lá no final, né? Em caixa alta, em negrito, no final da lista de ingredientes ou logo abaixo, né, logo seguido da lista de ingredientes. Isso é uma forma do consumidor ele ter ciência de que aqueles alimentos podem estar presentes e, né, se respaldar e se ele tem alergia, não adquirir esses alimentos, viu? Além disso, as pessoas estão mais interessadas em conhecer o valor nutricional dos alimentos através das tabelas. E nós tivemos um grande avanço nesse sentido, né, que hoje a gente tem as tabelas com fundo branco, letras pretas e com a porção de 100 gramas, o que dá para comparar mais facilmente os produtos. Reparem bem. E isso torna as escolhas mais fáceis de serem feitas no ato da compra. Então, ao comparar o mesmo produto de várias marcas, com a coluna de 100 gramas, você consegue decidir mais fácil, né? Observar mais fácil qual tem maior quantidade de fibra ou menor teor de sódio, por exemplo. Isso tudo veio para facilitar a vida do consumidor. Então, todo produto que vai ser comercializado, embalado na ausência do consumidor, precisa de rótulo. E o rótulo é a forma mais fácil de comunicação entre o produtor, a empresa, e o consumidor. Um rótulo bem feito garante confiança, credibilidade
escolhas mais autônomas, mais conscientes. Então, eu espero que você tenha gostado e aprendido um pouquinho de como ler, como interpretar os rótulos e também como fazer. Se você gostou, curta, compartilha e até o próximo vídeo.